Fala galera, bem-vindo ao Giga PE 2021. Essa é mais uma oficina de percussão. Nós vamos passar aqui com vocês a oficina de maracatu e de coco de roda. Eu sou o Lucas Gabriel, músico percussionista desde os 10 anos de idade. Tive experiências com alguns maracatus na ação dentro do Recife, Pernambuco, Brasil, tá? E dentro do coco de roda sou conhecido como Mestre Lucas, formado pelo meu mestre Severino Luiz dos Santos, o mestre Bidoga. E juntamente com amigos na nossa comunidade, nós integramos o grupo Na Pisada do Mestre, o Coco de Herança. Temos toda uma longa estrada dentro da música e da percussividade pernambucana. E hoje nós trazemos aqui os nossos amigos também, o Patuá, meu amigo Patuá, que é do Na Pisada do Mestre, e tem um trabalho lindo na comunidade de coco de roda também. Logo mais vai estar aqui junto conosco, fazendo essa brincadeira aqui do maracatu, o nosso amigo Binho e o Briner, que é filho do meu mestre Morcego, do Vicente Morcego, que eu faço parte também do grupo de capoeira do Pernambuco, arte cultural, tá? Vai estar junto com a gente também. O Henrique, que é meu primo, é da família Herança de Brito, tem toda a tradição do coco de roda também, vai estar junto com a gente, é percussionista desde pequeno também. Também vai estar junto conosco o Tony, o Elistone, que é capoeirista, é percussionista também da nossa comunidade, para a gente se divertir e brincar aqui com o maracatu. Então, prosseguindo com o conteúdo histórico do maracatu, o maracatu nação, ele surgiu na época colonial, na época em que o Brasil era colônia, na verdade, e os escravos escravizaram os negros e trouxeram para o Brasil. Já existia aqui índios, na verdade, e através dessa miscigenação teve o surgimento também do maracatu, que os negros, quando vieram de África, mantiveram a sua corte real. Na verdade, chegaram reis e precisava-se coroar a rainha. Nesse ato de coroação em que o padre, o vigário, também iria coroar a rainha, sairia o desfile do cortejo à frente da rainha para poder ter a coroação, na verdade. E nesse segmento tem a corte real, tem o nome da nação presente no estandarte e toda a corte presente naquele momento para fazer a coroação. E seguindo nesse segmento histórico, foi se surgindo e se inserindo instrumentos dentro do maracatu para formar esse baque que é de tradição. Na verdade, é um dos primeiros ritmos afro-brasileiros, na verdade. É um dos primeiros ritmos surgidos no Brasil da época da colonização. E diante dessa tradicionalidade, desse brinquedo, desse gênero musical que nós temos, tradicional de nossa terra, de Pernambuco, na verdade, que surgiu aqui em meados desse tempo, por volta de 1700 a 1800. A primeira nação do maracatu que tem registro de Recife, Pernambuco, é o maracatu da nação Elefante, com sede em Água Fria, próximo da bomba do Emetério. A Dona Santa também, que era a rainha do maracatu, tem todos esses fatores históricos que marcam a tradicionalidade do maracatu. E com eles eu posso citar alguns para vocês, vão ter vários, na verdade, vários nomes, vários mestres, várias nações. Eu vou tentar citar alguns aqui para vocês, como o mestre Toninho, que hoje está no Baque Forte, ele já regeu por muito tempo a nação do Encanto, da Alegria, lá no bairro da Mangabeira. Tem também o mestre Walter, do Raízes de África, tem o mestre Arlindo, do Cambim da Africana, tem também o mestre Hugo, da nação do maracatu, Leão da Campina, no qual eu tive a oportunidade de passar aproximadamente uns 6 a 7 anos tendo experiência com o maracatu. Tem também o mestre Fabinho, do Estrela Brilhante, tem o mestre Del Barros, que é amigo meu próximo, do maracatu Sol Brilhante, tem também o mestre Alberto, que é de Olinda, do Nação de Luanda, que eu também tive experiência de tocar, a mestra Joana, do Encanto do Pina, o mestre Chacon, do Porto Rico, e são muita gente, muitos mestres, muita riqueza. Fica junto conosco para a gente poder se deliciar com esse maracatu
e toda a tradicionalidade dos instrumentos. Então, no segmento do maracatu, ele é constituído por alguns instrumentos que eu vou citar para vocês, a base percussiva do maracatu, que é constituído pelo ganzá, ou comumente chamado de mineiro, tá? O ganzá é um ritmo que marca o contratempo do maracatu, é o que amarra o tempo, na verdade, que a marcação dele é no contratempo. Tem um gongue também, que é de origem africana, principalmente de origem africana, é um instrumento de ferro que a gente bate com o ato de repercutir nele, é com a baqueta e todo esse bojo aqui, que consiste em vibrar para trazer a sonoridade. Eu vou passar para vocês uma dinâmica para aprender o principal toque do gongue. Tem o instrumento, o caixa, que devido à marcação do caixa sustenta todo o baque do maracatu, e a tradicional alfaia, as alfaias, na verdade. É um instrumento de membrana, um membranofone, na verdade, é um instrumento de pele, de origem africana também, tá? Tem outros tipos de instrumentos membranofone diferentes da alfaia. E temos também outro instrumento que sustenta a base do maracatu, amarrando entre as células rítmicas da base do bombo, com a marcação do caixa, que é esse instrumento aqui. É um instrumento agudo, é um instrumento fino, chamado de AB, comumente falado. É um instrumento vindo de África também. É comumente a gente vê esse instrumento sendo tocado por mulheres, tá? E em África também existem tradições que esse instrumento ele é tocado somente por mulher. Inclusive eu já vi algumas manifestações africanas que não tem essa roupa, e as mulheres conseguem tirar um som perfeitamente somente com a cabaça do instrumento, que é esse fruto aqui de uma árvore, tá? Eu vou começar passando para vocês uma didática para o aprendizado do ganzá. Como eu falei anteriormente, o ganzá ele é o que marca e amarra as células rítmicas que existem no maracatu. Então, ele vai no contratempo. O conceito de tempo. Eu estou marcando o tempo. Tempo. Já a marcação do ganzá, ó. Como você pode observar, ele sustenta no contratempo do maracatu. Só para ter uma noção do conceito do que é tempo, falando percussivamente, tá? Então, esse é um instrumento muito importante no maracatu, porque ele traz essa sustentação. É o instrumento agudo que amarra. Então, é comumente a gente escutar esse tipo de instrumento no samba, tá? Mas sendo que em formatos menores. Então, para os ritmos de samba, na verdade, porque o termo que a gente diz samba, ele se refere ao ato de se manifestar também. A gente samba de coco, a gente samba maracatu. Então, na parte histórica, ele está envolvido todo nesse contexto. Então, o ganzá, voltando aqui para o ganzá, ritmicamente falando, é como se fosse um chiquitique, 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 chiquitique. Esse chiquitique é o que vai no contratempo da marcação, como eu falei. Então, é só exercitar. Eu vou fazer um pouco lento, vou segurar por um tempo. Você pode improvisar, se caso você não tenha condições no momento de ter um ganzá nas proximidades para poder fazer o exercício da didática, você pode utilizar uma garrafa PET, colocar grãos, pode ser de feijão, pode ser de arroz, ou até pedras menores, para simular o efeito do ganzá, do mineiro, para você poder aprender na didática. Eu vou executar de forma lenta, num beat pequeno, para você acompanhar, certo?
como eu falei, ele amarra toda essa sustentação. Você escuta o tempo e a marcação dele vai no contratempo. Passando aqui para o AB, o instrumento de cabaça. Esse instrumento aqui, na execução, na dinâmica dele, na dinâmica para o aprendizado desse instrumento, é bem fácil, tá? Só a gente trabalhar a nossa coordenação, não movimentar muito os braços, a princípio só o pulso, nessa forma aqui de segurar, segurando pela boca da cabaça, tá? E a outra mão apoiando aqui. É muito utilizado esse instrumento no candomblé, na verdade, e existe uma variação enorme diante desse instrumento, diante dos toques que existem no candomblé. Então, além do piuí tatatá que eu vou passar para vocês, existe uma grande variação somente com esse instrumento. Então, a princípio, tá? Quando você vê uma ala de AB, uma ala de mulheres tocando AB, a princípio, para poder entrar no tempo, a gente vai ter essa marcação, tá? No tempo. O tempo está sendo marcado, ó. Antes de executar essa dinâmica que eu vou passar para vocês, é interessante a gente marcar o tempo. Para fazer o 3 para lá e 3 para cá, que é o chamado piuí tatatá. Então, marcou o tempo, ó. 3 para lá, piuí, ó, pode perceber que a roupa tá toda para cá. Aí, ó. Tá, tá, tá. Piuí, tá, tá, tá. 1, 2, 3. Ó, tô segurando o instrumento levemente, tá? Então acompanha comigo. Vou começar novamente, ó. E vai acelerando. Então, na execução, a princípio, você tem que aprender de forma lenta, na verdade, e vai acelerando para poder você manter a memória muscular e ter a resistência necessária para executar o ritmo dentro do tempo certo do maracatu. Mas, como eu falei, existe uma gama de ritmos e uma gama de possibilidades que pode ser utilizado esse instrumento, tá? Então, é bem comum você ver as mulheres no maracatu dançando, na verdade. Eu vou tocar um pouco no tempo certo do maracatu, sem um BPM muito atrasado, mas eu vou tocar no tempo certo e marcando o tempo. É bom você sempre marcar, porque existe o samba do maracatu, que é a dança. É nada mais, nada menos de que marcar o tempo. Estou marcando o tempo. E vai no balanço. Olha como o AB ele vai seguindo. Marquei o tempo. Então, é um instrumento perfeito, um instrumento belíssimo, com uma inúmera possibilidade de danças africanas tradicionais, na verdade, do maracatu. Vocês vão ver elas dançando diante de todas essas nações que eu falei, com a ilustríssima corte. Diante da corte vai estar lá a nação, vai estar lá toda a formação percussiva do maracatu, de frente, os instrumentos mais agudos do maracatu, que se trata do ganzá e do abê, tá? Mais à frente tem aqui o gongue, chamado de gongue.
que é um instrumento de metal, tá? De ferro. É tradicionalmente africano. Na verdade, tem algumas cidades de África, várias cidades, na verdade, que utilizam instrumentos parecidos. Tem uma gama de possibilidades de instrumentos forjados no ferro vindo de África. Então, na didática para tocar esse instrumento no maracatu, a marcação do gongue, ela funciona para todos os baques, todos os 4 baques tradicionais que eu vou passar daqui a pouco quando eu for falar da alfaia. Então, a marcação do gongue ele fica dessa forma. Então, só para marcar, você vê que sempre quando bate aqui em cima, na parte mais grave do instrumento, ela está marcando dentro do tempo. E na parte aguda, está marcando no contratempo e no sincopado. Vê só. Vou fazer uma célula só para você observar a parte que se repete diante da célula musical. Encerrou. É só repetir novamente. Existe também uma série de variações, mas isso é um pouco mais avançado diante do tempo que a marcação segura, tá? Existem algumas determinadas variações, vocês vão ver ao longo do tempo, pesquisando e participando dos grupos de maracatu, que isso é bem interessante, fortalecer a nossa cultura. E no segmento, tá, da percussividade do maracatu, existe esse instrumento chamado caixa, que eu falei para vocês anteriormente, e comumente diante das nações, na verdade, existe uma particularidade muito grande diante desse instrumento. Em cada nação é tocado de uma determinada forma, de uma determinada base, mas sim que elas se assemelham. Mas cada nação existe uma técnica que define a característica da nação, tá? Mas diante dela tem algumas bases que dá para se encaixar, na verdade, diante dos 4 baques que existem dentro do maracatu. Uma delas é a marcação desse instrumento que é agudo também, a marcação do Luanda, tá? Que eu vou passar o Luanda para vocês daqui a pouco aqui na alfaia, tá? Essa é uma possibilidade de marcação para o baque de Luanda. Existe outra marcação também. Existem diversas outras bases, tá? Esse é um instrumento universal, na verdade, que é comumente utilizado na bateria. Então, para estudo desse instrumento aqui, exige uma prática e uma dinâmica boa com as baquetas, tá? O ato de segurar a baqueta perfeitamente, de manejar ela, de ter a memória muscular e a capacidade rítmica acelerada, porque tem muitos movimentos, tá? Ela vai dobrando o tempo, na verdade, que isso exige uma dinâmica melhor para o aprendizado do caixa. Mas no baque de martelo, o caixa é tocado dessa forma. Então, com o primeiro toque, na verdade, dá para segurar os 4 toques principais do maracatu. São os 4 baques. O primeiro é o Luanda, que se chamado de marcação. Tem o baque de malê também, que é uma célula um pouco diferente da de Luanda, e tem um arrasto. Você vai achar que a célula é parecida, mas na verdade ela tem um arrasto, tem um sincopado, uma diferença que marca o baque do arrasto.
e o baque também do martelo. São os 4 baques que eu vou mostrar para vocês agora. Eu já falei para vocês sobre esse instrumento de membrana, tá? Um membranofone, que é a alfaia, feito de... Aqui é um bojo de compensado, na verdade, mas tradicionalmente é utilizado árvores. A árvore mais comum que é utilizada para fazer uma alfaia é a macaíba, tá? Aqui é a arquilha, onde arqueia a pele, que estica a pele através do aro, na verdade. E a corda ocasiona em toda a tensão na membrana, na pele, que ao bater na pele, ao percutir na pele, ao ato de bater, a pele vibra e traz esse som grave. Só o ato de bater e deixar a pele vibrar para a gente sentir o som do grave. Mas existem outras alfaias que, diante do tamanho do bombo, essa aqui é um 22, tá? Mas tem bombos menores que traz sons mais agudos, que aí tradicionalmente é utilizado para repicar. Existe o bombo que marca e o bombo que repica, tá? Então, no segmento da Luanda, do baque de Luanda, ele é dessa forma. Simplesmente com esse som marcante para sustentar o maracatu, tá? A baqueta na mão direita é segurada dessa forma, e a esquerda, que a gente chama de rebate, é segurada de forma meio que contrária, mas na verdade é a forma certa de se tocar o maracatu, tá? Tem outras pessoas que utilizam esse instrumento em outros segmentos rítmicos que utilizam de forma normal, utilizando o pedestral, batendo de outra forma. Mas no maracatu, o comum, o tradicional, é segurar a alfaia desta forma, apoiada aqui no joelho, tá? Apoiada aqui no joelho, na sua lateral do corpo. A mão esquerda, o rebate, e a mão direita, a marcação, tá? Marcação. Para tirar o som é simples. Você segura a baqueta de forma leve. Vai exercitando a sua batida. Então, se você não tem um instrumento no momento para poder exercitar essa prática, você pode simplesmente pegar um balde, tá? Apoiar de uma forma que fique confortável para você poder ter essa dinâmica, essa prática. E para imitar as baquetas, você pode utilizar simplesmente um pedaço de galho de árvore ou de cabo de vassoura, tá? Para poder fazer essa dinâmica, segurando a baqueta dessa forma, de forma invertida, tá? E na dinâmica do Luanda, desse ritmo que eu passei para vocês agora, é comum a gente utilizar essa didática, que é a mão esquerda chamada de E e a direita de D. Se você for canhoto, você inverte, tá? A situação. Chama a esquerda de D e a direita de E. Então aqui, ó. É D, D. Eu vou fazer na minha perna, só para marcar com a minha voz, porque o instrumento é muito alto, tá? Olha. É D, D. É D, D. É o baque de Luanda. É D, D. 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 Então, o D é a direita que segura a marcação, tá? Então, vou segurar um pouco, vocês seguram nessa dinâmica para poder exercitar a memória muscular, para poder o ritmo ser repetido de forma frequente, para que haja a sustentação rítmica nesse instrumento. Olha. Onde eu descanso o braço?
tirar o som com a mão esquerda na alfaia. Então, você recolhe o braço para cá, não descansa, mas ele está descansado. A gente sempre tem que tocar de forma relaxada para ter um bom desenvolto na sua parte percussiva. Então, ela está aqui relaxada e quando eu giro, ó, automaticamente ela vai. Ó. Sempre tendo cuidado para não machucar essa parte da mão no aro, tá? É comum, é bom também você treinar um pouco a sua batida, segurando no tempo. Então, o baque de Luanda ele fica assim, marcando o tempo primeiramente. Mais avançado a questão das conversões, na verdade, que é chamado de breaks e determinados baques que traz um brilho, na verdade, para a marcação. E é comum também você ver um instrumento mais agudo tá fazendo o repique. Eu queria chamar nesse momento aqui meu amigo Will Briner para poder segurar a marcação do repique, tá? Para fazer um repique para vocês enquanto eu faço a marcação, só para vocês verem como fica o brilho da parte do baque do maracatu. Então, na execução, eu vou fazer a base de Luanda, tá? Diante dos 4 baques, dá para se fazer o repique, tá? Mas eu vou fazer a demonstração somente com o baque de Luanda, tá? Nessa dinâmica, dá para a gente ter o brilho, em que é se sustentar a base do maracatu, é ainda ouvir o solo, que é um solo, é um sentimento, tá? Do repique do maracatu dentro da sua característica. Então eu vou chamar meus amigos para a gente fazer a parte percussiva geral do maracatu, para vocês verem como fica o baque.
Então, nesse momento, diante dessa parte percussiva, né, do conjunto rítmico que a gente fez, você pode voltar o vídeo algumas vezes e dar aquela treinada para poder exercitar diante das práticas de cada instrumento do maracatu, na verdade. Então, nossos amigos aqui vão se apresentar nesse momento. Olá, meu nome é Yubri, mais conhecido como Binho. Tenho 30 anos, sou da nação Raízes de África, do Mestre Valdo. Aprendi maracatu com ele e estou com ele até hoje. Prazer, meu nome é Henrique, mais conhecido como Henrique Dilon. Tenho 27 anos, sou do bairro da Bomba Demetério. Faço parte da nação Maracatu Leão da Campina e vários outros projetos da cultura popular. Meu nome é Aristone, sou percussionista da cultura popular, capoeirista. Salve, salve galera, sou Felipe Sarmento, também conhecido por Patuá. Ministrei para o mesmo projeto, o Ginga PE, uma oficina de capoeira. Agora estamos aqui participando também da atividade percussiva, foi a linguagem de maracatu. E agora também vai ter o segundo módulo aí que o Lucas Gabriel vai fazer essa deixa para vocês. Então, esse projeto ele só pode ser realizado através da Lei Aldir Blanc, tá? A Prefeitura da cidade do Recife, a Prefeitura de Olinda, o apoio com a Comunica Jaque, que é a nossa produtora. E no segmento, passando para o segundo módulo, eu convido para vocês para a gente fazer essa brincadeira e conhecer um pouco da história rítmica do coco de roda e a diversidade do coco de roda que existe, certo? Então, tamo junto e aguardo vocês no segundo módulo.